Está precisando de uma porta de emprego aqui e tem orado ao Senhor para que essa porta se abra? Levante as mãos. Amém. Só 3? 4? Ih, está aumentando. Esse hino fala sobre isso. Você esperar em Deus, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia. Glória a Deus. Muito tempo tem chorado com alguém desabafado, procurando solução pro teu viver. Achas que está tudo acabado, mas o Senhor tem contemplado dia e noite o teu sofrer. Deus, quando prova o crente, sabe o quanto Ele pode suportar. Ele te ama, é só nele esperar. Deus, quando prova o crente, sabe o quanto Ele pode suportar. Ele te ama, é só nele esperar. Que tudo vai passar. A porta que Ele fecha, ninguém abre. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Se a porta se fechar pra você, Ele abre outra pelo seu poder. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Se uma vez é toda se abrir, Ele fecha porque não quer ver você cair. Essa porta vai ser aberta pelo Senhor Jesus. E esta noite, aleluia, Deus, quando prova o crente, sabe o quanto Ele pode suportar. Ele te ama, é só nele esperar. Deus, quando prova o crente, sabe o quanto Ele pode suportar. Ele te ama, é só nele esperar. Que tudo vai passar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Se uma porta se fechar pra você, Ele abre outras pelo seu poder. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Se a porta do abismo se abrir, Ele fecha porque não quer ver você cair. Se uma porta se fechar pra você, Ele abre outras pelo seu poder. Se a porta do abismo se abrir, Ele fecha porque não quer ver você cair. Aleluia. Oh, aleluia. Toma posse. Deus abriu essa porta hoje para você. E ela se abriu hoje para você. Aleluia. Aleluia. Senhor, eis-me aqui. Me usa, Senhor, conforme te apraz, que não seja eu, mas que seja teu Santo Espírito através de mim. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.
Hoje eu quero estar falando a respeito de um poder muito grande que nós temos. Poder esse que não é segredo para ninguém, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, mas há coisas na palavra de Deus que precisam ser lembradas e reforçadas. Porque parece que há momentos que a gente esquece de coisas que não podem ser esquecidas no nosso dia a dia. E hoje eu queria estar falando a respeito do poder que você tem no abrir da sua boca. No poder da sua língua, há poder para você matar e há poder para você fazer viver. Nós temos um poder muito grande, principalmente nós que somos do Senhor, porque nós somos aqui autoridade no nome de Jesus, amém? Então, tudo aquilo que nós falamos tem um peso diferente. Fala mais forte, porque não é algo que venha só de você, mas tem uma autoridade sobre você. Então, o poder da vida e da morte está no poder da sua língua. Quantas coisas são destruídas pelo poder da língua e quantas coisas são edificadas também pelo poder da língua. Isso significa que o que nós falamos contém um poder criativo e um poder destrutivo. Dependendo de como a gente fala, dependendo de como a gente coloca, dependendo de como a gente, com que peso a gente fala aquilo. Eu me lembro que teve uma certa vez, já há muitos anos atrás, o pastor Carlos queria pegar um prédio lá na Ilha do Governador, que ele queria ali colocar a igreja e tal, e o homem criou um sebo danado, criou uma confusão, e não queria alugar para a igreja, não queria... Olha, ele fez de tudo para impedir da igreja ir para lá. Não deixou, não permitiu de jeito nenhum, colocou todas as dificuldades para que a igreja não fosse edificada lá. Meu marido, na hora da raiva, ele virou e falou assim: também esse prédio não vai ser alugado para mais ninguém. Você vai ficar aí paradinho até a hora que eu liberar uma palavra. Irmãos, passaram-se anos e aquele homem não conseguiu alugar aquele prédio, aquele local. Só que meu marido falou e esqueceu. Esqueceu. Um determinado dia, ele passando lá, já faz um tempinho isso, ele lembrou, com certeza foi o Espírito Santo, né, que lembrou, e disse assim: rapaz, você liberou uma palavra aqui para esse prédio. Que precisa ser, desculpa. Você liberou uma palavra para esse prédio que precisa ser retirada. E aí ele disse: Senhor, em nome de Jesus, eu libero agora esse prédio para esse homem vender, alugar, fazer o que precisa. E não passaram muito tempo, e o homem conseguiu vender o prédio e alugar. Então, há um poder muito grande naquilo que nós falamos. Um poder para destruir e um poder para construir. Deus sempre faz aquilo que Ele disse que faria. A palavra de Deus, ela se cumpre. Então, nós temos que alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Quando nós estamos diante de alguma situação, nós temos que agir e reagir com os pensamentos de Deus, não com os nossos pensamentos. Por isso que nós oramos a cada dia buscando a santidade de Deus, buscando a face de Deus, levando nossos pensamentos cativos a Deus, pedindo a Deus a mente de Cristo sobre as nossas vidas. Porque se nós deixarmos por nós mesmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, nem sempre elas são boas. As coisas boas só provêm do Senhor. Então, nós temos que buscar alinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, aquilo que falamos, com os pensamentos de Deus. Palavras afetam o seu futuro positivamente ou negativamente. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas é porque nós mesmos, de alguma forma, em algum momento, falamos que aquilo aconteceria. Se algo está acontecendo na sua vida que ainda não está da forma que você gostaria que tivesse,
eu diria que 50% a culpa é sua. Porque você não está falando, você não está profetizando, você não está determinando, você não está abrindo a sua boca e fazendo com que aquilo aconteça. Pastor Carlos, há um tempo atrás, ele pregou uma palavra dizendo que tudo que a gente pensa cresce. Aquela pessoa que só vive com medo de ser assaltado, medo de ser perseguido, medo de bater com o carro, medo de ficar doente, medo de ter um câncer, ela começa, de alguma forma, a gerar isso de tal forma na sua mente, que daqui a pouco ela está atraindo essas coisas para a sua própria vida. Por quê? É aquilo que nós falamos de manhã. A gente vai armazenando coisas no nosso emocional, na nossa alma, que aquilo vai trazendo doenças e trazendo uma série de coisas para a nossa vida de maneira como um todo. Então, nós temos que estar a todo tempo prestando atenção no que nós estamos falando, no que nós estamos fazendo. Então, se você deseja ter sua família convertida, se você deseja uma cura, se você deseja seu esposo, sua esposa transformado, se o seu filho ainda não está do jeito que você gostaria que ele estivesse, saiba que gente não muda gente. Pessoas não mudam pessoas, Deus muda pessoas, Deus transforma pessoas. Então, não há poder em você, há poder na sua palavra. No nome de Jesus, você começar a declarar, a decretar sobre a vida daquela pessoa aquilo que você deseja. Sabe, aquele filho arteiro, levado, que quebra perfume da mãe? Né? Então, há pessoas que ficam assim, porque esse desgraçado, porque esse infeliz, porque esse cara não sabe nada. Olha, eu já atendi no gabinete um rapaz que de tanto o pai dizer assim, ele não falava com essa palavra, mas eu vou falar numa palavra que eu possa falar do púlpito, você vai dar para mulherzinha, você é um molenga, você não vale nada, você não trabalha, você não pode, você não consegue. Aquilo foi entrando de tal maneira na mente, no coração daquele rapaz, que chegou uma época da sua vida que ele já se sentia uma mulher, ele tinha atração por homem, ele não se sentia capaz, ele não se sentia inteligente, ele não se sentia... Porque aquilo foi entrando, até que ele veio buscar ajuda e buscar socorro. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos e profetizamos para o nosso filho. Nós temos 2 tipos de autoridade, a autoridade em nome de Jesus e a autoridade como pais. Então, aquilo que você profetiza, aquilo que você abre a sua boca e fala, acaba que você vai atrair para si, para a sua família, algo que não é de Deus. Então, nós temos que aprender a alterar, e não reafirmar aquilo que é negativo. Se você está vendo ali o seu marido, que ainda não é crente, se você está vendo ali um filho que está nas drogas, que está passando por uma dificuldade, não fique falando, porque esse homem não presta, porque esse homem não se converte, porque esse homem não toma jeito, porque esse homem não vale nada, porque esse homem, gente, comece a olhar para ele de uma forma diferente. Comece a falar, esse homem vai ser uma bênção. Ele vai me acompanhar nos cultos, essa cadeira que está aqui do meu lado vai ser para ele, eu vejo ele pregando, eu vejo ele louvando, Senhor, eu declaro isso sobre a vida dele, ore sobre essa pessoa dormindo, ministre sobre a vida dela, comece a falar, porque isso vai começar a entrar no seu coração. Me lembro que aqui nós temos tem um diácono Sebastião que está aqui presente, a sua esposa vinha para a igreja e nós passávamos, ela sentava e a gente dizia, né, Suzana, essa cadeirinha aqui é do Tião. Um dia ele vai estar aqui sentadinho do meu lado. E hoje é um homem para a glória de Deus, é um diácono, é o coordenador do MMI, trata de vidas, trata de pessoas. Por quê? Porque a sua esposa, porque nós aqui na igreja abrimos a boca e dizemos, essa cadeira é dele, ele vai estar aqui sentado, ele vai se converter ao Senhor, ele vai se render aos pés do Senhor, ele vai ser uma bênção. E assim foi. Mas, quando a gente abre a nossa boca e reforça tudo aquilo, porque eu estou numa crise, porque eu estou passando dificuldade, porque eu não tenho dinheiro para nada, porque não me sobra para nada, porque eu estou passando fome, porque eu estou sem emprego, porque o meu chefe é ruim, porque... Gente, não é que você vai viver num mundo de utopia, de dizer... Você vai estar enxergando aquela realidade, sim, mas vai estar orando e ministrando e fazendo com que aquilo ali mude. Nós temos poder para alterar isso, amém? Nós temos esse poder. Palavras são contâneas. Sabe o que é contâneo? Aquele tipo de aço grande que ali os navios transportam. São contâneas de poder.
Você é uma bomba, no bom sentido, quando você usa a palavra de Deus a seu favor. O copo está cheio d'água e palavras são cheias de poder. Tudo aquilo que você fala tem um peso. Às vezes você nem imagina. Eu ouço, às vezes, pessoas que eu nem me lembrava mais fisicamente. Certa vez eu fui abraçada assim pelas costas por uma moça. Ela chegou na igreja, foi até lá na igreja da Pavuna, da onde nós éramos, na igreja Nova Vida da Pavuna. Meu marido, na época, era pastor auxiliar de lá. E eu me lembro que eu orei por uma moça. Ela chegou na igreja raquítica, magra, carequinha, com um câncer já quase que em estado terminal. Chegou carregada pelos irmãos. E ali, pela misericórdia de Deus, para a honra e glória do Senhor, eu orei por aquela mulher, e aquela mulher foi curada. Porque ela creu que Jesus podia fazer isso por ela, e a minha fé, com a fé dela, fez com que ela fosse curada. E aí, passaram-se 2, 3 meses, daqui a pouco, certo dia eu estava no culto, e ela me abraçou assim pelas costas, eu olhei para ela gordinha, de cabelo, corada, nem imaginei quem era, né? Porque a minha imagem daquela pessoa era uma imagem totalmente distorcida. E ela disse: a senhora lembra de mim? A senhora falou que eu seria curada. A senhora falou de Jesus para mim. A senhora falou e falou. A palavra. Ela foi curada pela palavra. E eu disse assim: não me lembro. Ela disse: eu sou aquela pessoa que chegou aqui, raquítica, magra, morrendo. Eu estou curada, Jesus me curou. Por causa de mim? Não, por causa do poder da palavra. Abra sua Bíblia aí comigo em Gênesis. Gênesis 1. Não tem como você não acertar, né? Gênesis 1. A criação de Deus veio através da palavra. Se você ver comigo aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 3 diz o quê? Disse Deus: haja luz e houve luz. Versículo 6. E disse Deus: haja firmamento por meio das águas e separação entre as águas. Versículo 9. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Versículo 11. E disse: produza a terra, a relva, as ervas e assim por diante. No final diz o quê? E assim se fez. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento, nos céus, tal. Versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves. 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Final do versículo, e assim fez. Versículo 26. Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme. Versículo 29. E disse Deus ainda. Deus disse tudo que ele queria fazer. Deus é Deus, amém? Se ele pensasse, se ele sonhasse, se ele piscasse os olhos, ia acontecer ou não ia acontecer? Ia acontecer. Mas Deus fez questão de usar a palavra. Quando você ora para repreender alguma coisa, fica aqui, como a gente coloca aí no Facebook, fica a dica. Quando a gente repreende a Satanás, não é na mente que a gente repreende. Não.
é abrindo a sua boca e dizendo: sai da minha vida, sai das minhas finanças, sai da minha saúde, sai de atacar os meus filhos, para de atacar os meus maridos, sai do vício. Você tem que abrir a sua boca e dizer para o inferno que é você quem determina o que vai ser feito através da palavra e do nome de Jesus. Certa vez eu ouvi um pastor falando que você tem que fazer assim, ó, um círculo, e da ponta do seu dedo para frente é a distância que Satanás tem que ter da sua vida. À medida que você se encolhe, ele vai se aproximando e vai te acuando num canto da parede. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, você estica seu braço e diz: olha, Satanás, é daqui para lá que você tem que estar. Porque a palavra diz que nós vamos ser atacados, sim. Nós vamos ser perseguidos, sim, porque ele está aqui para atacar. Mas nós temos o poder e a autoridade de repreender e dizer: sai da minha vida. Ele vai voltar a atacar. E você vai voltar a falar, porque é você quem determina, no poder do nome de Jesus, a distância que ele tem que ficar da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. É você quem determina isso. Então, abra sua boca e fale aquilo que você precisa, deseja e necessita. Não é na mente que você repreende. É igual pessoa que está com câncer, fica assim: eu estou com aquela doença, aquela que mata, aquela doença que não tem cura, aquela doença que é difícil. Gente, eu estou com câncer. Câncer não é uma sentença, é algo que também Deus cura, como cura a AIDS, como cura o resfriado, como cura a cabeça. Eu estou com câncer e eu vou ser curado para a glória de Deus e ponto. É isso que o Senhor, sabe, Deus espera as coisas para acontecer na nossa vida. Deus está esperando de você e de mim a forma que nós reagimos. As lutas vêm, as adversidades vêm, as dificuldades vêm, mas é a forma que nós reagimos a essa dificuldade que vai fazer a diferença na nossa vida. Se você recua, se você encolhe o braço, você vai ficando acuado, e daqui a pouco não é você mais que determina a situação. Vamos lá em Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. O que bem utiliza, come do seu fruto. Se você utiliza mal, você come fruto podre. Se você utiliza bem, você come e colhe bons frutos. O que nós falamos, nós precisamos ficar satisfeitos com a nossa palavra. Você sabe, quando o pastor falou isso lá para o prédio, aquilo ali, na hora, ele falou no momento de ira. Mas depois, ao passar por ali, aquilo ali incomodou, doeu. Ele é um homem de Deus, e disse: meu Deus, usei minha língua, usei minha palavra para, de alguma forma, amaldiçoar. E ali o Espírito Santo de Deus falou com ele. Então, nós precisamos ficar satisfeitos com as coisas que nós falamos. Quando a gente briga com o filho, e às vezes a gente comete um exagero, uma injustiça, ou com um ente querido, ou às vezes reagimos de uma forma, depois você não fica assim, a gente fica mal, aquilo incomoda. Por quê? Porque nós não ficamos satisfeitos com aquilo que nós falamos, porque não foi bom. Aquilo que não é de Deus, a gente não se sente bem. Nós temos promessas na nossa vida, temos sonhos, temos visões, temos desejos, temos anseios, tantas coisas que nós temos muitos planos. Deus tem muitos planos para a nossa vida, mas eu quero te dar uma péssima notícia: o diabo também tem muitos planos para a tua vida. Deus tem planos maravilhosos, e o diabo tem planos para destruir todos esses planos que Deus tem para a sua vida. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir seus sonhos, destruir seu casamento, destruir suas emoções, destruir sua saúde,
Volto a falar. A forma que nós reagirmos é que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Com o que você vai concordar? Com o que diz a palavra de Deus ou o que diz o diabo para a sua vida? Lá em Deuteronômio, a gente não vai abrir agora, diz assim, que nós temos poder para escolher o bem e o mal. Mas a palavra de Deus diz assim, escolhe, pois, o bem. Porque quando a gente escolhe o mal, a gente vai colher frutos disso. Nós podemos escolher nossas ações, nós podemos escolher nossos pensamentos. A nossa boca é livre para falar o que a gente bem entende, o que a gente deseja. Eu costumo dizer que a nossa boca é como um animal desenfreado. Vocês já viram um cavalo disparado? Que eu uma vez passei maior aperto, né? Eu fui passear lá em Teresópolis e caí na asneira de passear naqueles cavalinhos ali da pracinha de Teresópolis. Não, perdão, Teresópolis não, Friburgo. Fui passear nos cavalinhos ali. Aí teco, tudo andando ali bonitinho. De repente, deu 5 horas. Eu não sei que raio de relógio é aquele que tinha no cavalo. Porque quando deu 5 horas, o cavalo pegou uma reta, subiu uma ladeira, os carros descendo e o cavalo subindo. E eu gritando, desesperada, berrando com as pernas, e socorro, socorro! O cavalo desenfreado, e os garotos, tudo com os cavalos atrás de mim, e carro atrás de mim, e picape atrás de mim, o raio do cavalo não parava de jeito nenhum. E eu digo, pronto, esse bicho vai me derrubar daqui, totalmente desenfreado. Depois, quando chegou lá num determinado lugar, ele entrou no sítio que era onde ele morava, né, vamos dizer assim, encostou, bebeu água e parou. Quer dizer, deu a hora dele. Ele falou, acabou meu expediente, não tem hora extra, acabou. A língua da gente é igual esse cavalo, gente. Quando desembesta falar coisa que não deve, rapaz, os outros ficam pedindo socorro, o marido tenta segurar, o filho pede pelo amor de Deus, o chefe sai correndo e tu não para. Parece aquela vitrola, né, antigamente desenfreada. Então, é um poder desgraçado esse, quando mal usado, a nossa língua. E nós temos que ter um cuidado tremendo. Relacionamentos são destruídos por essas palavras. Olha, gente, vocês não têm noção do que eu atendo em gabinete, eu e meu marido, de pessoas que chegam para a gente destruídas, surradas. O pessoal do MMI também sofre com isso, por causa de palavras malditas, palavras mal faladas, ofensas, coisas faladas na hora no momento intempestivo, no momento de nervosismo. Mas aí, a palavra, assim como a fofoca, elas são como penas, como plumas. O vento leva, depois fica difícil você sair catando aquilo de volta. E só um poder sobrenatural do perdão, do confessar, para que você possa restaurar essa pessoa que foi ali magoada, machucada, por causa da palavra. Não adianta eu querer fingir que aquilo ali não está acontecendo. Está acontecendo, mas eu tenho o poder de Deus para mudar isso que está acontecendo. A gente tem que começar a plantar na vida das pessoas aquilo que a gente quer que aquelas pessoas passem. Quantos aqui querem seus filhos formados, na presença de Deus, trabalhando, né? Sendo todos nós. Mas você precisa investir nisso. Quantos aqui querem seus maridos ou esposas aí do seu ladinho, te acompanhando? Mas você precisa investir nisso. E como é que eu posso investir nisso? Profetizando. Eu vejo, você sabe, os sonhos começam assim. Você tem que começar a vislumbrar. Eu vejo essa pessoa aqui. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu era jovem, mais jovem, né? Que jovem ainda sou. Quando eu era mais jovem, cadê minha filha? Ela vai já falar ali, véia. Quando eu era mais jovem, eu nunca gostei de bater boca com ninguém.
Nunca gostei de discutir, nunca gostei de ganhar nada no grito. Eu ganhava era na pancada mesmo. Eu me irritava, eu saía embolachando, eu não queria saber quem era, aonde eu estava. Gente, hoje, essa pessoa que está aqui, falando, pregando a palavra de Deus, foi porque o Senhor me transformou. Mas nunca, no passado, não era assim. Por quê? Porque eu tive uma mãe, como ela se converteu primeiro, que ela dizia, você sabe, irmãos, a minha mãe, quando se converteu, quando ela falava de Jesus para mim, eu amassava, eu rasgava os papéis que ela me dava. Uma vez eu apertei o pescoço da minha mãe, porque ela estava falando de Jesus para mim. Vocês têm noção? E você sabe qual foi a reação da minha mãe? O que uma mãe, numa hora dessa, poderia fazer? Primeiro, pela autoridade, ela podia ter me virado a mão, me sentado a mão. Não. A minha mãe, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, botou as mãos para trás e disse assim, eu não vou reagir, porque eu sei que quem está fazendo isso comigo não é você, é o inimigo através de você. Eu não vou reagir. Eu tentei apertar o pescoço da minha mãe, porque ela estava falando de Jesus, eu já não aguentava mais ela falar de Jesus. Mas de tanto ela orar, de tanto ela profetizar, eu fui sendo transformada. Ainda há muito a fazer por mim. Muitas coisas eu preciso ser mudada, muitas coisas eu preciso transformar. Hoje mesmo eu estava orando. Quando o Cláudio cantou a música da cruz, Senhor, eu estou na cruz, eu tenho que me quebrantar diante de Ti, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo, eu preciso ser uma melhor esposa, eu preciso ser uma melhor mãe, eu preciso ser uma melhor serva, eu ainda não estou do jeito que eu deveria estar, e a gente tem que declarar isso, pedir graça a Deus para que isso venha sobre a nossa vida. Todos os dias eu falo para os meus filhos, você é uma bênção, você é inteligente, você vai ser uma grande mulher, você vai ser um grande homem. Puxa, você vai conseguir. Meus filhos me contam alguma coisa, você vai conseguir. Nós vamos orar. Ah, mas é difícil. Não, não é difícil, para Deus não é impossível. Ah, mas o chefe, mas a gente vai conseguir. Ah, mas a nota da prova, você vai conseguir. Nós temos esse poder de transformar as coisas. Nós não sabemos o poder que temos. Deus te deu ali um documento dizendo que você pode todas as coisas no nome dEle. A palavra de Deus diz que você pode fazer mais do que o próprio Jesus fez. Você pode ressuscitar um morto, você pode orar por enfermo e ele ser curado, você pode orar por uma pessoa e ele ser liberto, você pode edificar uma pessoa. O Cláudio contou o testemunho dele de manhã, que capotou com o carro. O que ficou na mente dele? O que ficou? A palavra que aquela mulher, que aquele casal disse, Deus tem um plano para a sua vida, e aquilo ali fez ele pegar um norte diferente, tomar uma decisão, mudar a direção e dizer, não, peraí, tem alguma coisa errada. Nós temos esse poder. Diga coisas melhores do que você disse no seu passado. Você tem o poder criativo e o poder destrutivo da palavra. Vamos lá, em Romanos 10. Romanos 10, 9, diz assim. 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu quero deixar um alerta aqui por causa desse texto. Cuidado, papai e mamãe, aí com seus filhos. Filho de crente não é crentinho. Seus filhos precisam confessar Jesus. Eles precisam, no momento de consciência, quando tiverem idade, abrir sua boca e dizer, eu confesso a Jesus, eu creio em Jesus, eu levanto a minha mão para Jesus, eu aceito Jesus na minha vida. Não basta você vir à igreja. Às vezes eu tenho pessoas aqui que vêm à igreja porque gostam do ambiente, gostam de ouvir o louvor, gostam de ouvir a palavra, mas nunca abriram a sua boca para dizer, Senhor, eu te aceito como meu único salvador da minha vida. É porque é com a boca que você confessa a respeito da salvação.
Assim nos ensina a palavra. Então você tem que abrir a sua boca e dizer: eu aceito o Senhor como meu único Salvador. O diabo precisa ouvir isso. O inferno precisa ouvir isso. Se você nunca disse isso, você vem à igreja, você tem simpatia pela igreja, você tem simpatia por coisas que acontecem aqui, mas nunca abriu sua boca para confessar, não saia daqui sem fazer isso hoje, porque Jesus pode voltar amanhã, pode voltar hoje, pode voltar de madrugada. Não perca essa oportunidade de confessar a Jesus nessa noite. Crer com o coração, mas confessar com a boca. Deus precisa ouvir as nossas palavras a respeito daquilo que nós cremos com fé. Eu preciso ouvir Deus falar. Muitas vezes a gente usa a nossa boca para falar coisas ruins, para falar coisa do irmão, para falar dos defeitos dos outros, para falar dos defeitos dos nossos. Olha, a palavra diz assim, preste atenção, não tira o cisco do olho do teu irmão que está aí do teu lado, quando você tem uma trave toda para tirar do teu. Quando a gente quer mudanças sérias na vida do outro, sabe qual é o melhor caminho a seguir? Muda você primeiro. Muda você primeiro. Talvez o seu testemunho está sendo ruim para que pessoas mudem. Muda você, muda a sua atitude, muda o seu comportamento, muda a sua forma de falar, muda a sua forma de agir, muda a sua forma de colocar. As verdades são boas, são para ser ditas, mas às vezes verdades faladas em hora errada acaba sendo uma desgraça. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu sou sincero, o que me vem na cabeça eu falo, eu sou sincera. Cuidado, porque o que pode vir na tua cabeça naquele momento é uma tijolada na vida do outro que está perto. Você tem que ser sincero, sim, mas a gente tem que medir as nossas palavras, medir aquilo que a gente fala, a intensidade com que a gente fala. Vamos abrir aí em Efésios 4, 29 e 30. Efésios 4, 29 e 30. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita o quê? Transmita o quê? Graça aos que ouvem. A nossa palavra tem que transmitir graça. E não entristeçais o Espírito de Deus, no que fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Cuidado. Sabe aquele ambiente, como eu comecei o culto falando, de gritaria, de confusão, de taca isso, taca aquilo, faz queixa na delegacia, igual aquele jornalista que tem, nem sei o nome dele, que taca o sapato, ele que não gosta de uma coisa, ele pega o sapato e pô! Tem mulher fazendo isso. Tem mulher fazendo isso. Nós já tivemos aqui no passado uma mulher que saiu de tesoura na mão e de camisola no meio da rua, que a gente teve que parar a mulher no meio da rua. Nós temos que tomar cuidado. Aqui em Efésios 31 diz assim: longe de vós toda amargura e cólera. Longe de vós. Fala assim, ó, longe de mim toda amargura e cólera. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A nossa boca não foi feita para murmurar. Na hora da angústia, na hora da dor, na hora da dificuldade, louve. Louve. Bota um CD, bota um louvor, liga o teu carro numa pregação, bota uma música. Senhor, eu te louvo. Nada está acontecendo do jeito que eu queria. Está tudo de cabeça para, mas eu te louvo, porque tu és o meu Redentor. Eu sei que meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará, e a resposta virá, e a cura virá, a solução chegará.
isso que eu estou passando vai acabar, vai ter um fim. Abra a sua boca e louve, louve, louve ao Senhor. Porque é dessa forma, o louvor liberta. Se você não consegue ler, se você não consegue orar, fica de pé, pega a palavra, lê, anda, lê a palavra andando para os seus pensamentos não devagarem, você ficar pensando em outras coisas. Abra a sua boca e louve. Abra aí comigo em Tiago 4:11. Tiago 4:11 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O único que pode te julgar é o Senhor. Não julga o teu irmão. Não julga situações que ele está passando, porque às vezes nós temos telhado de vidro. Às vezes a gente fala do filhinho do outro e nosso filhinho está lá crescendo e pode fazer a mesma coisa. Aquele filhinho é bagunceiro, aquele garotinho é uma peste, ele quebra, ele é arteiro, ele é malcriado. Cuidado, cuidado, que seu telhado pode ser de vidro. E amanhã ou depois, aquilo pode estar acontecendo dentro da sua casa e você não vai querer ser julgado. Porque o único que pode te julgar e me julgar é o Senhor Jesus. Eu costumo dizer que a nossa boca precisa ser salva. Amém? Às vezes a gente se converteu, mas a nossa boca não. Às vezes a gente se converteu de coração, aceitou Jesus, tudo bonitinho, mas a nossa boca ainda está lá no bundão, falando um monte de besteira, pensando um monte de besteira. As nossas reações, as nossas atitudes têm que ser de alguém que serve ao Senhor. Nós não podemos agir e reagir da mesma forma que o mundo age. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que fazer a diferença. É lá fora que temos que salgar. É lá fora que temos que iluminar. E é lá fora, você sabe, muitas vezes você ganha uma pessoa para Cristo por causa da sua atitude. Muitas vezes o seu testemunho de vida é a própria Bíblia. Você é uma Bíblia ambulante, através do seu testemunho, através da sua forma de ser. Nessa noite eu queria terminar lendo aqui em Isaías, Isaías 6, verso 7. Aliás, eu vou ler desde o 5, por causa do contexto. Isaías 6, verso 5, diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar como uma tenaz. Como a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Eu quero encerrar essa noite. Primeiro pedindo que você se coloque de pé. E eu quero fazer essa oração que Isaías colocou aqui. Se você em algum momento se acha ou se achou um homem, uma mulher, um jovem, com os lábios impuros, e quando eu digo lábios impuros, não quer dizer que você esteja falando palavrão, não. Às vezes, irmãos, a gente fala coisas muito piores do que palavrão. Às vezes, com a nossa língua, a gente machuca tanto uma pessoa e não está falando um palavrão. Então, nessa noite, eu queria que todos, sem exceção, num gesto de fé, colocassem suas mãos na boca e dissessem: Senhor, eu sou homem, mulher, de lábios impuros, que às vezes não refreio a minha língua,
Às vezes não profetizo coisas boas, às vezes só fico falando e repetindo aquilo que, reafirmando e reforçando aquilo que não é bom. Mas nessa hora, Senhor, eu te peço que tu possas fazer como Isaías fez. Que um serafim possa tocar com a brasa viva nas nossas bocas, nos nossos lábios, e nos purificar, e nos libertar de tudo aquilo que não é bom, de todo pecado, de toda iniquidade, de toda palavra torpe, de toda palavra maldita, de tudo aquilo que eu falei e que não deveria ter falado. E é um bom momento agora para você trazer aí na sua mente, poxa, eu fui estúpida com meu marido, eu fui agressiva com a minha esposa, eu exagerei no chamar atenção com o filho, eu fui estúpida com meu irmão, com a minha irmã, eu não pesei as minhas palavras. Senhor, me perdoa. Eu, como pastora dessa igreja, eu falo até a toda a igreja, me perdoa, se em algum momento eu também pequei. Senhor, me perdoa se eu falei coisas que não te agradaram, porque às vezes a gente fala as coisas que afastam o teu Espírito Santo de nós. O Espírito Santo se entristece, mas nessa noite, Senhor, eu quero te pedir, lava a minha boca, refreia a minha língua. Ó Deus, que eu use a palavra para abençoar, que eu use a palavra, Senhor, para falar coisas boas, para declarar, Senhor, a tua palavra, para declarar os teus feitos sobre a minha vida, para declarar a saúde, para declarar a prosperidade, para declarar a salvação. Pai, em nome de Jesus, liberta a minha boca, em nome de Jesus, e que venham brasas vivas do teu altar sobre nós nessa noite, para que eu possa, Senhor, usar a minha boca, a minha vida, como um vaso de bênção, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos criados para usar a nossa boca para adorar, para profetizar, para abençoar. Tira de nós, Senhor, todo pecado. Tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Nós pedimos perdão nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Está feito? Está ligado na terra? Está ligado no céu? Então, hoje, o tempo está frio, né? Está gostoso. Mas, de repente, você de manhã, dê um chega para lá no teu maridão, no teu filho. Essa é uma boa noite para reconciliação. Chega lá no filho, dá um beijo nele, diz, filho, exagerei, pisei na jaca, mas eu te peço perdão. Você vai ver que vai haver uma libertação. Marido, perdoa aí minha boca grande. Esposa, perdoa aí, exagerei. Amigo, irmão, pai, mãe, não perde essa oportunidade. E eu não quero perder uma oportunidade aqui agora. Eu disse que com a nossa boca é que confessamos a Jesus. Há alguém nessa noite que diz assim, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas eu nunca abri, nunca fiz isso que a senhora falou, de chegar e dizer, Senhor, eu confesso Jesus Cristo. Que nós aprendemos aqui que precisamos confessar com a nossa boca. Há alguém aqui nessa noite que nunca confessou a Jesus, mas quer fazer isso nessa noite? Dizer, Senhor, eu te aceito na minha vida como meu único Salvador. Há alguém aqui que quer aproveitar essa oportunidade, levantar as mãos e dizer assim, eu não quero passar de hoje. Eu vim aqui, eu ouvi a palavra, eu ouvi os louvores, achava que isso bastava. Mas hoje eu aprendi que eu preciso abrir minha boca e dizer, eu preciso confessar a Jesus. Há alguém aqui que deseja fazer isso? Você que nunca confessou? Amém? Amém. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, te dê a paz. Que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós. Eu vos abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa semana. Que Deus os guarde em nome de Jesus. Amém.